ter o caráter parecido com Cristo. Amém? Então, deixa eu pegar meu óculos aqui. Eu não ia falar nada disso, mas o Senhor, Ele conduziu para falar isso, para que a gente busque todos os dias. A gente está num processo, a gente está vivendo. Eu creio que a gente está vivendo a última geração, a geração da vinda do Senhor. Então, a gente tem que se preparar. Todos os dias a gente tem que se santificar, buscar limpar as nossas vestes e ser como aquela noiva ataviada, aquela noiva que tem azeite reserva, porque de repente o noivo pode chegar, e como diz lá em Mateus 25, e ouviu-se um grito, e era o noivo. Como a gente vai estar? A gente vai estar ali com azeite reserva e dizer: ei, eu estou aqui pronta para te receber, meu noivo. Ou a gente vai ser aquelas noivas imprudentes que não tinham azeite reserva e ficaram apavoradas e precisaram sair correndo para comprar o azeite. E quando elas saíram e voltaram, a porta se fechou e já não haviam mais tempo para elas. Então, que a gente possa ter esse azeite. E a gente busca esse azeite exatamente se santificando, nos purificando, nos arrependendo dia após dia e buscando a face do Senhor. Amém? Eu gostaria que quem pudesse abrir a palavra de Deus em Lucas 8, do 41 até o 50. A gente vai por partes, como diz. Do 41 até o 50. Vou primeiro do 41 até o 42 aqui. Eis que se aproximou de Jesus um homem chamado Jairo, que era dirigente da sinagoga local. E prostrando-se aos pés de Jesus, lhe implorou que fosse até sua casa, pois tinha uma filha única, com cerca de 12 anos. Guardem esse número, 12 anos, número 12. Que estava à beira da morte. E enquanto ele caminhava, as multidões o comprimiam. Aí vamos para outra cura. Nas proximidades estava certa mulher que havia, novamente, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E já havia gasto tudo que podia com médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto, quando no mesmo instante se cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti que de mim emanou poder. Então a mulher, compreendendo que não haveria de passar desapercebida, aproximou-se tremendo e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo, declarou o motivo pela qual o tocara daquela maneira. E como naquele mesmo momento fora totalmente curada, ao que Jesus lhe afirmou: filha, a tua fé te curou, vai em perfeita. Eu vou parar por aqui, depois a gente vai continuar. Quando olhamos o contexto desses dois milagres, percebemos as características que os diferenciam. Na cura e ressurreição da filha de Jairo, porque mais na frente a gente vai ver que quando Jesus chega na casa de Jairo,
ela já havia falecido. Mas Jesus só olha para ela e diz: Tabita, que o nome dela era Tabita, levanta. Todos ficaram rindo de Jesus. Ela já está morta, já não adianta. Jesus só diz: levanta. E ela levanta. Então, na cura e ressurreição da filha de Jairo, o fato aconteceu através da súplica de um pai aflito. Ou seja, houve o poder da palavra, liberada com fé. E nesse caso também, Jairo, ele era um doutor da lei. Ele era um mestre da lei. Ele precisou se despir de todo o contexto que ele tinha ali de homem importante, de cargo, de títulos. Ele teve que se despir do que estavam pensando dele. Ele não era ninguém além de um pai aflito que colocou toda a sua fé naquele homem que os mestres da lei diziam que não eram ninguém, e que não poderia ninguém crer nele, principalmente aqueles que estavam no cargo alto. Mas Jairo disse: não, eu estou vendo ele realizar feitos e maravilhas, então eu vou colocar minha fé nele para que minha filha seja curada. E quando a gente olha para a mulher do fluxo de sangue, a gente imagina que ela tinha uma família, ela devia ter um marido, ela devia ter filhos, e ela estava num contexto de impureza, porque quando a mulher vivia com esse tipo de hemorragia, ela tinha que ser retirada de sua família e viver no lugar à parte. Então ali, imagine a alma dessa mulher como não estava. Ela estava totalmente cheia de dores, cheia de medos, cheia de angústia, devia estar depressiva. Mas ela não pensou duas vezes quando ela ouviu falar de Jesus. Ela não podia ninguém tocar nela, porque se tocasse nela, ela era impura. Mas o que é que ela fez? Ela ultrapassou barreiras e ela pensou no meio de ser curada. Jesus poderia ter simplesmente olhado para ela e ter dito: filha, você está curada. Ele sabia do que estava acontecendo, porque Jesus sabia de tudo. Mas o que é que ele fez? Eu quero que a minha filha venha até mim. Assim como ele faz com cada um de nós. Eu quero que meus filhos venham até mim. Eu quero que meus filhos busquem a cura. É assim que o Senhor, Ele faz conosco. Às vezes a gente fica num processo de letargia. A gente fica num processo de engessamento, num casulo, que a gente não busca a nossa cura. A gente não busca, sabe, que o Senhor venha e nos cure. A gente quer que a gente fique parado ali e a cura desça do céu. Essa mulher poderia ter ficado ali na caverna que ela estava e ter... o Senhor Jesus, Ele opera milagres e Ele vai vir com a cura até mim. Não, ela simplesmente ultrapassou todas as barreiras e disse: eu não posso tocar nele, mas se eu tocar, ao menos na orla do seu manto, eu vou ser curada. Ela aqui exerceu uma fé inabalável. E a fé que essa mulher exerceu foi tão grande que saiu poder do Senhor. Ele sentiu. E ele disse: peraí, alguém me tocou. Os apóstolos disseram: como assim, Senhor? Está cheio de gente aqui, como alguém te tocou? Porque de mim saiu poder. E ela sabia do que tinha acontecido, porque na hora ela foi curada. Então, a cura é o Senhor que faz, mas tem a ver com nossa fé. Tem a ver com nossa fé. Será que realmente a nossa fé está atingindo o coração de Deus? Porque o Senhor, Ele não trabalha com incredulidade, não é verdade? Então, esses 2 milagres, o Senhor me deu uma revelação que eu não tinha parado para pensar.
quando estava orando, eu disse: Senhor, abre a minha visão e me dá uma revelação do que o Senhor quer. Eu pedi para vocês guardarem o número 12. Esses 2 milagres têm uma conexão muito poderosa, pois os dois apresentam o número 12, onde na palavra é indicativo de governo. O número 12 indica governo. Quando a gente vai em Mateus 19, 28. Mateus 19, 28. Jesus lhes respondeu: com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguiste... Vamos para o 27. Então Pedro manifestou-se dizendo: veja, nós deixamos tudo e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguiste, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas, e o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. 12. Atos 7, 8. Cadê? Atos 7, 8. E assim concedeu a Abraão a aliança da circuncisão. Por esse motivo, Abraão gerou a Isaque e o circuncidou 8 dias após o seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó, e estes os 12 patriarcas. A gente está vendo aqui o governo dos 12. Lucas 9, 1. Havendo Jesus convocado os 12, concedeu-lhes poder e completa autoridade para expulsar todos os demônios, assim como para realizar cura. Igualmente, os enviou para proclamar o reino de Deus e curar os doentes. Amém? Então, a filha de Jairo foi curada com 12 anos de idade. E a mulher do fluxo de sangue ficou enferma por 12 anos. E como sabemos que tudo com Deus age por tempos e estações, ele nunca erra, né? Aí a gente vem para... Cadê Daniel? 2, 21, 22. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimentos aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Então, não foi por acaso essa conexão. Agora eu pergunto: até onde temos deixado o governo de Jesus se estabelecer em nossas vidas? Jesus tem verdadeiramente governado todas as áreas de nossas vidas, ao ponto de que, se for preciso, não falar uma palavra em nosso favor, mas termos em nós a convicção de ter uma fé inabalável de que Ele está trabalhando ao nosso favor, isso vai acontecer? Será que verdadeiramente Jesus tem o governo do nosso coração? Jesus tem o governo da nossa mente? Verdadeiramente Ele tem o governo? Assim como Ele teve o governo das 12 tribos, como Ele teve o governo dessa mulher do fluxo de sangue, como Ele teve o governo de Jairo, que largou todas as posições dele, todos os títulos, para ir em busca da cura da filha dele. O governo de Deus tem entrado na atmosfera de nossas finanças. A gente verdadeiramente tem confiado: Senhor, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se a porta abrir, o Senhor é Deus, né? A gente canta muito isso. Se a porta fechar, o Senhor continua sendo Deus.
O governo de Deus tem se estabelecido na nossa alma, ou quando o Senhor mexe nas estruturas e permite algum deserto, nossa fé é abalada. Né? E vamos para a ansiedade, medo, angústia, depressão, ao invés de correr para a oração e palavra. Filipenses 4:6, né? Que diz que nós entregamos ao Senhor as nossas ansiedades com súplicas e orações, e Ele derrama sobre nós a paz que excede todo entendimento. Fácil? Não é. Eu estou pregando aqui, mas eu tenho vivido coisas que não têm sido fáceis. Que a gente tem que... primeiro o Senhor trabalha com a gente que está aqui, para depois a gente vir aqui ministrar. Então, o Senhor, quando a gente entrega o governo da nossa vida ao Senhor, Ele diz, está certo. Então eu vou mexer. Eu vou mexer aqui em todas as áreas. Vou mexer... E você não está dizendo que confia? Então, como a gente costuma dizer, então se segure. Se segure, agora descanse. Será que quando oramos ao Senhor, pedindo que Ele derrame, isso aqui é forte, pedindo que Ele derrame seus dons sobre nós, entregamos a Ele o governo desses dons? Vamos lá em 1 Coríntios 12, do 4 ao 11. Aqui. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, é outorgada a fé, a outro, pelo único Espírito, o dom de curar, a outro, o poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas ações, e Ele as distribui individualmente a cada pessoa, conforme deseja. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Porque se... deixa eu voltar aqui. Será que nós estamos entregando a Ele o governo sobre esses dons? Porque se os dons estão sobre nosso governo, pode acontecer algo muito perigoso. Esses dons podem ser corrompidos, pois os dons geram poder. E olhando para dentro de nós, vamos nos perguntar, por que nós queremos esses dons? Qual a finalidade de ter esses dons, né? Afinal de contas, o poder pode fazer nós acharmos que não é Deus quem está realizando os feitos e maravilhas, mas que nós estamos fazendo. E aí entra vaidade, orgulho, e isso tudo vai subindo ao coração. E nós sabemos onde isso vai parar, não é verdade? O orgulho precede a queda. Então, temos que ter sabedoria e pedir ao Senhor que sonde o nosso coração. Por isso a necessidade de todo dia nós descermos mais na presença do Senhor e pedir para que Ele venha purificando as nossas intenções, purificando os nossos corações. Agora eu vou dizer uma chave para que esses dons fluam no governo de Deus. Quando formos orar, a gente pede pelos dons, mas pelos dons juntos
dos frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5:23, né? Que é o domínio próprio, longanimidade, amor, paciência, mansidão, bondade. Então, porque assim estaremos sobre a direção e domínio do Espírito Santo, sabendo que quem está operando não somos nós, mas é o Espírito Santo através de nós. Então, algo que o Senhor falou muito forte comigo: dons sem frutos geram um caráter deformado. Então, nós temos que estar debaixo do governo do Espírito e só através dos frutos do Espírito. Dons com os frutos geram um caráter transformados debaixo do governo de Deus. Então, meus irmãos, o Senhor falou muito forte isso comigo, que nós precisamos, você vê que tudo foi estabelecido desde a criação, debaixo do governo do Senhor. Primeiro foi debaixo da palavra, haja luz. Então veio o governo. Depois foi debaixo do governo das 12 tribos. E tudo, quando a gente vai ler, está debaixo, na palavra, está debaixo do governo do Senhor. Então, quando a gente vai orar alguma coisa a Deus, quando a gente vai falar com o Senhor, a gente tem que ter muito cuidado, porque o coração do homem é enganoso, né? E eu mesma, quando eu tenho orado, estou falando de mim, porque a gente tem que falar da gente, né? Eu faço: Senhor, derrama sobre mim os teus dons, mas derrama os teus frutos, mas para que eu possa servir a Ti, o Teu corpo e ao meu próximo. Porque se a gente tem os dons, se a gente tem os frutos, para que serve? É para a gente servir. Para que a gente possa estar derramando sobre o nosso próximo. Se não for para isso, para que será? Né? É para, como foi falado aqui, ter poder. O único que é digno de poder é o Senhor. O único que é digno de honra é o Senhor. Então, é para que as vidas se rendam ao Senhor. É para que as vidas enxerguem em nós o poder do Senhor e digam: eu quero esse Deus. As vidas sejam curadas, as vidas sejam restauradas, as vidas sejam libertas. E esse poder vai emanar através de nós. Mas aí vão andar juntos os dons e os frutos debaixo do governo de Deus. É uma fórmula que o Senhor falou comigo. Porque senão entra o orgulho. E se entrar orgulho, queridos, aí é uma linha muito tênue. Porque você vai começar a achar: eita, olha, eu estou curando. Eita, olha só o que eu fiz. Você não fez nada, meu amigo. A gente não faz nada. Quem faz é o Senhor. E por sua infinita misericórdia, Ele permite que nós sejamos instrumentos dEle. Sabe? Então, nós temos que ser gratos. Temos que ser gratos, porque o véu se rasgou. E hoje a gente tem pleno acesso a Ele. Sabe? Todo dia de manhã, a gente acordar e dizer: Senhor, obrigada, porque mais um dia as Tuas misericórdias se renovaram em nossa vida. Obrigada porque o Senhor foi para aquela cruz. O Senhor morreu naquele madeiro e aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era sua, era de cada um de nós. Mas o Senhor levou sobre si os nossos pecados, para que hoje a gente pudesse dizer: Abba, Pai, como foi cantado aqui, Papai. Hoje a gente tem acesso ao Pai. A gente não tinha acesso ao Pai. Então, isso é muito poderoso. E que a gente possa abrir os nossos corações para que o Pai também tenha acesso aos nossos corações.
Muita gente já chegaram para mim e disseram: mas o Senhor não fala comigo. Mas por que Ele não fala comigo e Ele fala com você? E Ele fala com qualquer um. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Será que verdadeiramente temos buscado o Senhor de todo o nosso coração? Porque quando a gente busca, a gente encontra. Então, que a gente possa estar silenciando a voz do nosso eu, a voz da nossa alma, que por vezes fica falando na nossa mente, fica deixando ruídos na nossa mente e não deixa que a gente ouça a voz do Senhor. E aí fica difícil, são distrações, são problemas, são coisas que estão acontecendo lá fora e o Senhor está falando ali suave. E aí a gente deixa passar desapercebida a voz do Senhor. É isso que muitas vezes está acontecendo. E o Senhor dizendo: filho, eu estou falando. Filho, eu estou falando, mas você não está me ouvindo. Então, que a gente possa, nessa manhã, desfrutar dessa presença. Porque desde que eu cheguei aqui, tem uma presença tão forte nesse lugar. Tem uma presença tão doce nesse lugar. Que a gente possa deixar do lado de fora todos os problemas. Porque os problemas estão aí, os dias são maus. Mas o Senhor não disse que a gente não viveria esses dias, porque Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, que a gente possa passar por esses dias, mas adorando ao Senhor. Passar por esses dias sabendo quem é o Deus que a gente serve. Passar por esses dias sabendo que todas as dores que a gente já viveu, hoje são apenas cicatrizes, que a gente olha para elas e diz: eu passei por tudo isso, mas até aqui o Senhor me ajudou. E Ele tem me ajudado, porque o Senhor, Ele sempre está conosco. O Senhor, Ele nunca larga a nossa mão. E tudo que a gente já viveu na nossa vida, sabe para que serve? Para que pessoas que estão vivendo algo que você já viveu, você vai servir de instrumento de cura na vida dessas pessoas. Nada foi em vão, meus irmãos. Acredite, tudo que você passou não foi em vão. Muitas pessoas podem dizer: mas eu não sei falar de Jesus para as pessoas. Você já passou por alguma coisa, você foi curado? Jesus te curou? Ministre para alguém sobre o que Jesus te curou. Você já está falando de Jesus para alguém. Você já está sendo instrumento de cura na vida de alguém. Deixa Deus te usar. Deixa você ser canal de Deus na vida de alguém. São tantas vidas sedentas lá fora. Larga a mão da timidez. Só abre a boca, porque quem faz é o Senhor. Jesus usou até a mula, quanto mais a gente. Então abre a boca e diz: Senhor, me enche. Porque tem tantas vidas que estão só precisando de uma palavra, para que elas se rendam ao Senhor. Ele está voltando. A natureza geme com ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Então, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos manifestar a glória de Deus para aqueles que estão lá fora e não conhecem o Senhor. Nós precisamos manifestar essa glória, porque eles estão gemendo lá fora. Eu gostaria de convidar aqueles que chegaram aqui angustiados, que chegaram aqui, sabe, abatidos, achando que não tem solução para o seu problema, que Deus te abandonou, porque o Senhor não te abandonou.
mas que precisam de uma oração, que tem alguém na família passando por um problema de depressão, passando por um problema nesse âmbito, para a gente estar orando, porque o Senhor quer restaurar agora a tua saúde emocional. Alguém que está passando por um problema de saúde, por alguma enfermidade, que a gente possa estar orando nessa manhã, para Deus estar restaurando a tua saúde física e a tua saúde emocional. Gostaria de estar chamando para vir aqui na frente, para a gente estar orando.